Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí no coração de cada um de vocês, que estão acompanhando aí então, essa série de 13 vídeos aí sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós chegamos à nossa 8ª lição e hoje nós falaremos sobre a questão da bondade, que confere vida ao cristão. Então, pega lá a caneta, pega o papel, porque daqui a 10 segundos nós começaremos a nossa 8ª pré-aula. Olá, queridos, voltamos para a nossa 8ª pré-aula e hoje nós falaremos sobre a bondade que confere vida ao cristão. E o texto áureo dessa lição se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 15, que a palavra do Senhor então nos diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, querido, qual é a verdade então prática nesse versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 15. A verdade é que a vida, ela é um dom de Deus para a humanidade. E ninguém, mas ninguém, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, a não ser o próprio Deus, ou a não ser aquele que criou a vida. Se a vida foi dada à humanidade como um dom, então, somente aquele que pode tirar é aquele que criou. Então, o próprio Deus é o único que pode tirar a vida de alguém. Não é dado esse direito a mais ninguém. E o que nós queremos, então, aqui, como objetivo dessa lição, é explicar que a vida é um ato da bondade de Deus e que ninguém tem o direito de tirá-la. Através da bondade de Deus, a bondade, por isso o título dessa lição diz a bondade que confere vida. Ou seja, esse ato de bondade de Deus que nos conferiu a vida, que nos deu a vida. Então, não há permissão para que ninguém tire a vida de alguém, de outra pessoa. Esse é o objetivo dessa lição, dessa 8ª lição, que nós estamos aí falando sobre a bondade. O ponto central dessa lição diz que a vida é um ato de bondade de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Então, como a vida foi dada por Deus, num ato de bondade do próprio Deus, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa e ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, a não ser o próprio Deus. E a lição dessa semana, então, no tópico 1 dessa lição, diz bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. A bondade é o nosso firme compromisso com Cristo para o benefício do próximo. Quando nós agimos com bondade, a bondade que nós recebemos de Cristo, e a bondade é o nosso firme compromisso com Cristo, de nós agirmos ou manifestarmos essa bondade para beneficiar as outras pessoas, para beneficiar o próximo. O crente, qual é o objetivo do crente ao receber a bondade como fruto do Espírito? É usar essa bondade para beneficiar as outras pessoas. Então, o segundo tópico dessa lição diz sobre a questão do homicídio. O homicídio, o que é o homicídio, querido? Muitas vezes as pessoas escutam essa palavra, mas talvez não saibam o significado dessa palavra. O homicídio é quando você destrói uma outra vida, ou a vida alheia. Quando você tira a vida de outra pessoa, você está cometendo um homicídio. E o que nós queremos aqui nesse tópico, é mostrar que o homicídio é quando você destrói o próximo e por isso Deus condena a pessoa que
que o homicida, né? O homicida é condenado por Deus, porque como ele criou a humanidade, como ele criou o homem, ninguém tem o direito de tirar a vida. Deus deu, através da sua bondade, o dom da vida, e ninguém tem o direito de tirá-lo. No terceiro tópico dessa lição diz: sejamos bondosos e misericordiosos. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele tem que ser bondoso e tem que ser misericordioso. E o que nós vamos querer explicar aqui é por que o crente tem que ser bondoso, por que o crente tem que ser misericordioso. Bom, essa então é a síntese dessa oitava pré-aula que fala sobre a bondade, né? Agora é com vocês agora, né? Ler a apostila, né? Anotar aí as suas dúvidas, anotar os pontos que ficaram em dúvida, para que nós possamos então na próxima aula esclarecer essas dúvidas, conversar e discutir sobre esse tema, a questão da bondade. Amém? Então, quando nós então analisamos esses 3 tópicos, analisamos tudo isso que nós falamos aqui, o que nós podemos concluir é que nós precisamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus, que um dia foi derramada nos nossos corações. Deus derramou a sua bondade, esse fruto que o Espírito gera em nós, né? E nós precisamos, por ter recebido essa bondade de Deus, fazer com que as pessoas ao nosso redor, os irmãos, as pessoas que vivem no nosso meio, também recebam essa bondade. Nós precisamos demonstrar isso. As pessoas precisam olhar e perceber esse fruto do Espírito em nós. E que jamais nós venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Então, como nós agora aprendemos que Deus abomina a prática do homicídio, que nós não venhamos, então, de maneira alguma, pensar em qualquer tipo de homicídio, né? Nós aqui, há uma série, né? Nós falamos sobre a questão de tirar a vida do próximo, mas há também a questão de tirar a própria vida, né? Há um tema muito complexo, né? Também sobre a questão do aborto, né? Que não deixa de ser um homicídio. Então, que nós possamos, querido, se aprofundar então aí nesse tema aí, para que nós possamos entender cada vez mais e aprender aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, queridos, as leituras diárias dessa semana estão baseadas da seguinte forma. No primeiro dia, nós sugerimos que você leia 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. E veja que Deus é o doador da vida e somente Deus pode tirá-la. Deus dá a vida, Deus doa a vida, né, como um dom, e somente Ele pode tirar a vida, e isso está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. No segundo dia, nós sugerimos então que você leia Êxodo capítulo 23, versículo 7, e veja sobre a questão não mate. No terceiro dia, leia Marcos capítulo 7, versículo 21. E veja que é do interior do coração que saem os homicídios, né? O homicídio ele nasce no coração. Então, do interior do coração que saem os homicídios. E nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão. No quarto dia, leia 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. E venhamos a perceber aqui que jamais venhamos padecer como homicidas. No quinto dia, leia Êxodo, capítulo 20, versículo 13. E veja que Deus proíbe o homicídio. E no sexto dia, leia Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E veja que os homicidas não herdarão a vida eterna. Bom, queridos, então essa é a nossa oitava pré-aula, né, que fala sobre a bondade, né, de Deus que nos conferiu a vida, que fala sobre a questão de que nós recebemos a vida como um dom de Deus e que ninguém pode tirar a vida da outra pessoa, ninguém pode tirar a sua própria vida, a não ser o próprio Deus. Vimos sobre várias questões aí dos homicídios, né, dos homicidas, inclusive que eles não herdarão o reino de Deus. Então que você possa se aprofundar nesses estudos aí durante essa semana, para que na próxima terça-feira, a partir das 19h30, nós possamos então discutir sobre esse tema tão importante aí
sobre esse estudo das obras da carne e o fruto do Espírito. Até a próxima terça-feira.